Quando você é, o reino se manifesta. Propósito e legado de identidade. Hoje é o dia 5 dos 5 dias de live. Seja bem-vindo e já te convido a compartilhar com, no mínimo, 10 contatos. Se você tem assistido nos últimos dias, nos últimos 4 dias, eu ainda peço que você coloque aqui testemunho, pode ir escrevendo aqui na live, testemunho, qual é o impacto dessa palavra na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Silvia Rodrigues, de Camaragibe, Rosalina Campos, de Brasília, Sônia Bezerra, de Recife. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o último dia da nossa live. E eu já quero avisar vocês que o livro Paternidade Restaurada chegou hoje, acrescido de 3 novos capítulos poderosos. Se você ainda não tem o livro Paternidade Restaurada, peça no meu direct, que eu vou te enviar. Envio para todo o Brasil, R$ 64,90, frete incluso. O livro já era poderoso e agora com mais 3 capítulos ficou melhor ainda. Se você não tinha comprado, compre. Se você já tem o Paternidade, dê o seu de presente e compre esse novo com mais 3 capítulos. Então, espero que você colabore com a gente, compartilhando essa live, no mínimo 10 pessoas. Se você foi impactado nesses últimos dias, coloque aqui seus comentários e envie para outras pessoas agora. Então, dia 5, propósito e legado da identidade. Quando você é, o reino se manifesta. Seja bem-vindo, Socorro de Paulista. Quando você é, o reino se manifesta. Quem assistiu as últimas 4 lives deve se lembrar que nós falamos sobre desconstruções, sobre a verdade que há dentro de nós, as máscaras que cobrem essa verdade, as coisas que nós não conseguimos lidar porque nós criamos narrativas para nos enganar. Então, o propósito dessas lives é fazer você refletir, se olhar no espelho e se desfazer de tudo aquilo que está atrapalhando sua vida de avançar, não só na fé, mas também nos frutos dessa fé. Então, o propósito não é algo para você fazer, mas é revelar Deus sendo quem você é. A minha pergunta para você hoje é: o que você é? Revela Deus? Revela Jesus para o mundo? Quem você é, independente do que você faça, tá? Alguém que te conhece, que não sabe sua profissão, não sabe sua condição financeira, mas a sua vida, aquilo que transborda da sua vida, é suficiente para que as pessoas enxerguem Jesus em você? Essa é uma pergunta que você pode anotar aí no seu caderninho para você já se fazer hoje. Sara, minha esposa, ô amor, traz um livro aqui que eu esqueci de pegar, o Paternidade, para mim, fazendo um favor. Tá aí na caixa, ó. Vou mostrar para vocês aqui a capa. Já veio com a capa nova. Na verdade é a capa nova, mas na outra edição também era a mesma capa. Se você não tem ainda, ó, a oportunidade é hoje. Ó, ficou mais grosso, tá vendo? Porque tem mais capítulos. Então, você é a luz do mundo. Mateus 5,14. Você que está assistindo aí, você enviou para alguém essa live? Alguém deu feedback para você? Eu recebi feedback de algumas pessoas. O mais importante para nós é que as pessoas sejam impactadas na palavra, que elas possam receber aí uma consciência revelada do amor de Cristo e possam transmitir o que está em Mateus 5, versículo 14. Você é a luz do mundo. Pastor Felipe de Camaragibe. Pessoal, eu atrasei um pouco hoje a live, porque eu tive uma reunião, estava resolvendo algumas questões e precisei atrasar um pouquinho, tá bom? Mas ninguém vai perder o conteúdo, porque vai ficar gravado e você que entrou agora já está se alimentando.
Então, quando você vive com autenticidade, o reino ganha forma na terra. Tem pessoas que acreditam que nós manifestamos o reino de Deus ou o caráter de Jesus somente naquilo que a gente acerta. Mas, quando Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, muita gente prega sobre isso. Muita gente prega sobre essa frase de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Só que tudo que está escrito na Bíblia, você só tem como aprender vivendo. Porque você nunca vai se tornar humilde sem que você viva a humilhação. Você nunca vai viver a honra sem que você viva a desonra. Então não tem como você vivenciar e transbordar da palavra de Deus sem você experimentar a vida com Cristo. E a vida com Cristo é a morte do eu. A vida de Cristo é a ressurreição do meu espírito. É a morte do eu. Então, enquanto o meu eu, ele é quem governa a minha vida, eu não tenho como revelar o reino de Deus. Quando você vive em autenticidade, né? Tem gente que fala assim, eu falo mesmo na cara porque eu sou sincero. Isso não é autenticidade. Autenticidade para o cristão é o caráter de Cristo revelado, não o da pessoa. Da pessoa foi morto lá na cruz, porque em Romanos 6, né, diz que no batismo nós somos crucificados com Cristo. Então o Adão morreu lá no batismo. Essa luz que a Bíblia fala, você é a luz do mundo, que luz é essa? É a face de Cristo resplandecente na sua face. Então Deus é glorificado quando Cristo resplandece em você. Tem gente que fala, eu vou fazer uma faculdade para glorificar a Deus. Você não glorifica a Deus fazendo nada para Ele, você glorifica a Deus quando Cristo é revelado em você. Por que eu tenho certeza do que eu estou falando? Porque Deus é revelado em Cristo. Deus é glorificado em Cristo. Então, para que Deus seja glorificado, Cristo tem que resplandecer em sua vida. Olha que diferença. Quanta coisa a gente fez até hoje achando que estava fazendo para Jesus. E, na verdade, a gente estava fazendo para a gente. Por quê? Porque tudo que fazemos em Cristo vem dele, por ele, para ele. Não tem eu no meio. Não tem assim, se fosse nós que fizéssemos, aí era assim, por ele, em mim, para ele. Mas não é assim que está escrito. Está escrito assim, por ele, vindo dele, passa por ele e volta para ele. Por isso que Deus, ele é glorificado em Cristo revelado em nós, não é em nós. Então não tem nada que você possa fazer para glorificar Deus, a não ser Cristo ser revelado através de sua vida. O caráter dele está revelado no fruto do Espírito, Gálatas 5. Anota aí, lê Gálatas 5 inteiro. O que glorifica a Deus? Fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito revela o caráter de Cristo. Então, irmão, para de tentar agradar Cristo com o seu eu. Pare de agradar Deus com o seu eu. Agrade Deus com o Cristo que há em você. É bem diferente. Pegar essa chavezinha aqui, olha só o tema da live. Propósito e legado. O que é legado? Legado é o que você vai deixar aqui na Terra construído, mas que foi construído para a eternidade. São obras que duram para a eternidade. Por isso que nossa mentoria chama Pacto de Origem, Restaurando Legado. As pessoas da nossa geração não sabem o que é legado. Tua existência alinhada com o propósito é um ato profético de governo. O que é isso? Quando você anda na palavra, tudo que você faz é profético. Tudo que você faz estabelece alguma coisa. Por quê? Porque quando Cristo nos delegou autoridade para ser o corpo dele na terra, ou seja, tudo que o cabeça pensa, o corpo faz. Não é assim?
As suas pernas mexem porque lá no seu cérebro você dá o comando inconsciente e consciente e inconsciente, mas é um sistema complexo. Mas a cabeça pensa e o corpo faz. Assim também é a figura de Cristo e o corpo dele na Terra. Então, Cristo pensa e a igreja faz, a igreja é o corpo. Então, quando você anda na vontade perfeita de Deus, você sempre vai estar estabelecendo algo profético, porque Deus estabeleceu no céu e através do corpo ele estabelece na Terra. Mas você está andando no que Cristo está propondo, que ele é o cabeça, então ele é o governo, ou você está andando no que você acha? No que você pensa que é o certo a se fazer, no que você gosta de fazer, no que você supõe que seja. Como que você está andando? Mas se você andar na vontade perfeita de Deus, tudo que você fizer estabelece decretos eternos. É uma linguagem aqui um pouco evangélica, mas é como se você... vou usar aqui uma linguagem que talvez fique mais fácil, tá? Um embaixador, quando ele é enviado para outro país, ele representa a figura da nação. Então, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o presidente do Brasil lá. Então, tudo que é estabelecido aqui no Brasil é repassado para esse embaixador lá nos Estados Unidos. E essa embaixada brasileira lá nos Estados Unidos segue as regras aqui do Brasil. Então, a partir do momento, por exemplo, você vai tirar seu passaporte, você mora nos Estados Unidos, seu passaporte venceu, em vez de você ir lá em Brasília ou na Receita Federal aqui no Brasil, você vai na embaixada e você faz o mesmo procedimento lá. Porque foi estabelecido a Constituição brasileira dentro daquele território ali do prédio da embaixada, é como se fosse o Brasil lá. Aqui nós, como corpo de Cristo, estabelecemos aquilo que foi decretado, estabelecido lá. O Cristo, o cabeça. E como é que ele estabelece as coisas aqui na Terra? Através do corpo dele. Então a eternidade é estabelecida através de decretos que são estabelecidos na Terra através do corpo de Cristo. Não é complexo. Se você pensar no seguinte, simplificando, obedeça o Espírito Santo e a sua vida vai ser diariamente uma profecia. A sua vida vai ser uma profecia diária quando você andar no Espírito e ouvir a voz do Espírito e seguir os planos do Espírito Santo. Então, ponto 2. Eu vou repetir o 1, para quem não anotou. Quando você é, o reino se manifesta. Então não é quando você tem, não é quando você faz, é quando você é. O reino se manifesta. Ponto 2. O verdadeiro propósito é servir com identidade. Nossa, essa aqui é a maior virada de chave dos últimos tempos. Na minha vida, pelo menos, né? Não sei na sua. Você serve com a sua identidade, não com os seus dons. Se você usa dons, mas você não tem identidade de filho, você é um impostor. Por que impostor? Não quero nem usar a palavra impostor, ela é pejorativa, mas é como se fosse assim. É como uma pessoa que usa uma arma sem uma farda. Por exemplo, o policial, ele é uma autoridade. Mas você só reconhece ele quando você vê a farda. Se você não conhece a pessoa, se você conhece a pessoa, você sabe, aquele ali é o sargento fulano. Mas se você não conhece aquela pessoa, a única forma de você reconhecer ele como autoridade é a farda. Então você vê lá, e aí você vê a patente, e aí você fala, é o sargento da polícia. Aí você reconhece a autoridade. E em nós, a autoridade, ela é reconhecida pela identidade, não pelos dons. Por exemplo, você reconhece o policial pela arma ou pela farda? Porque tem pessoas que usam arma, mas não são autoridade. Não é? Tem pessoas que usam dons, mas não são autoridade. E por que não são? Porque ainda não tiveram a revelação da identidade. Esse aqui hoje é um assunto um pouquinho mais avançado, hein?
Quem está entendendo, coloca aí, estou entendendo. Quem não está entendendo, coloca, não estou entendendo. Então, se o verdadeiro propósito é servir com identidade, maturidade não busca palco, não busca cargo, não busca carreira. Maturidade busca propósito. Alguém aqui já perguntou? Responde aí nos comentários. Alguém aí já perguntou, por que eu nasci? Para que eu nasci? A gente tem respostas genéricas. Eu nasci para glorificar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Isso são respostas genéricas. Agora eu quero saber as respostas específicas e pessoais. Por que eu nasci? Vou dar uma chave para você hoje, que se você aplicar lá na sua vida, seu ministério vai dar um pulo exponencial. Naquilo que você foi ferido, é naquilo que Deus quer te usar para cura. Tem gente que pergunta para mim assim, pastor, eu não sei o meu propósito. Pastor, eu não sei o meu chamado. Pastor, eu não sei para que eu nasci. Aí eu falo assim, para simplificar, tá? Porque a gente tem várias aulas sobre isso. Mas para simplificar naquilo que você foi ferido, naquilo Deus vai te usar para curar as pessoas. O problema é que tem gente que não sabe no que foi ferido. Por quê? Porque alimentou tanto a ferida que já inflamou e você não sabe nem onde começou mais a ferida. Mas, vou simplificar mais ainda. Pode ser que você foi uma pessoa destruída na área familiar, então você não tem paternidade, você não tem entendimento de paternidade, você é uma pessoa sem identidade. Pode ser que você foi ferida nas finanças, você viveu uma vida de miséria, que você passou fome, e você sofreu muita humilhação por causa de dinheiro. Pode ser que você foi uma pessoa que teve uma doença grave por muito tempo e de repente Jesus te curou. Uma doença física, uma doença emocional, depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, esquizofrenia. Tudo isso, tudo. Que para aquilo ali foi uma jornada que em Cristo você foi livre. Então, você era uma pessoa miserável, não tinha o que comer, passou fome, comeu no lixo. Aí um dia... Ou você passou uma vida aí 30 anos endividado, só sofrendo humilhação, agiota correndo atrás, ameaçando. E de repente você conheceu Jesus e Jesus restaurou sua vida naquela área. Qual que é o seu chamado? Para ajudar as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema. Por isso, e tem gente que fala, pastor, por que você não prega a palavra? Abre a Bíblia e prega a palavra. E eu não me incomodo com esse tipo de comentário, porque eu leio a palavra todos os dias, desde que eu me converti, tem 15 anos, mas eu falo daquele lugar de identidade que Cristo me chamou para trazer restauração para as pessoas. Então eu falo, seja bem-vinda aí, Patrícia, de Mariporã. Então eu falo para as pessoas na área emocional, paternidade, né, que identidade, propósito, paternidade é a mesma coisa. E na área financeira, por quê? Porque a minha família sempre teve uma boa condição, mas eles foram, mais do lado materno, muito desordenado financeiramente. Eu cresci com o chip. Eu tive uma boa vida, meus pais me deram o melhor, mas as conversas dentro da nossa casa, nossas finanças nunca foram equilibradas. Então hoje eu entendo que eu ajudo as pessoas a viver uma vida de paz financeira. O que é paz financeira? Em meio à tribulação, você tá bem. Quando seu bolso está cheio, você está bem. Quando está faltando, você está bem. Quando você administrar suas emoções, porque tem gente que não gosta de falar de dinheiro. Deve ter gente que não gosta de falar de dinheiro. Seja verdadeiro, que hoje é o dia de cair as máscaras. Principalmente quando é pastor falando de dinheiro. Tem gente que não gosta. Só que o maior problema da vida da pessoa é dinheiro. Ela não gosta de falar de dinheiro, mas o maior problema da vida dela é dinheiro. Às vezes ela tem um casamento bom, ela tem saúde, tem tudo, mas falou de dinheiro, mexeu com a pessoa. Por quê que mexe com a pessoa? Porque é onde está ferida. Todo lugar que dói é onde está ferida. Quando dói alguma coisa no seu corpo, o que a dor está indicando? Um problema. Nossa, então, meu pé está doendo. Por quê? Porque eu chutei a quina. Inchou. Está ferido.
Então, toda área que é desconfortável para você falar sobre ela, você tem um problema ali, tem uma ferida ali. Então, quando o pastor vem falar de livro para vender, de dízimo, de oferta, a pessoa já se inflama. Por quê? Porque ela tem uma ferida na área financeira. Então, quem quer curar, Jesus tem cura para todas as áreas. A cura do pecado, ele já resolveu na cruz. Mas as outras coisas eu tenho que andar com ele para ir compreendendo aí a verdade e sendo liberto progressivamente. A gente é liberto, quando a gente é salvo, a gente é liberto 100%. Só que a gente não tem essa consciência. É como se fosse um download. E durante a vida a gente vai fazendo download. Então vai lá 2%, 5%, 10%, a gente vai conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando você não conhece a verdade, você é salvo, mas você não está em consciência de liberdade. Se as pessoas entendessem isso, elas paravam de lutar contra o pecado e investiam mais em se relacionar com Jesus. Porque o que nos livra do erro, né, o que nos liberta das prisões, é a verdade. Então, se eu ando com a verdade, eu vou sendo liberto. Mas as pessoas, elas querem lutar contra o pecado e não andar com aquele que liberta do pecado. É por isso que tem gente que está há 20 anos tentando vencer o pecado e não consegue. Então, quem sabe quem é, não compete. Serve. Por exemplo, olha a diferença. Toda vez que você enxergar competição, não vem do Espírito. Tem gente pregando aí agora que lá no reino também é tudo na força, é tudo na pancada, que tal. Porque João Batista falou que é pelo esforço. Não, João Batista estava falando ali ainda de uma antiga aliança. A nova aliança inaugurada em Cristo é pelo Espírito. Está profetizado em Zacarias também. Não pela força, mas pelo Espírito. Não pela força, mas pelo Espírito. Guarda isso, fala aí, ó. Não pela força, mas pelo Espírito. Está profetizado em Zacarias. Aí João Batista, ele era profeta da lei, tá? João Batista não era profeta do Novo Testamento, ele é do Antigo. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, vamos parar de usar os 4 evangelhos antes da ressurreição para falar de nova aliança, porque a nova aliança começou na ressurreição. E quando a aliança muda, o acordo muda. A aliança que eu tenho com um amigo é diferente da aliança que eu tenho com a minha esposa. Então, a aliança mudou, a relação mudou. A relação que Deus tinha com o homem na antiga aliança era um tipo de relação. A relação que Deus tem com a nova aliança é uma outra relação. Por quê? Qual é a prova disso? Se fosse a mesma coisa, não tinha mudado o nome. Uma aliança, ela chama sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A outra aliança chama sacerdócio segundo a ordem... a antiga é sacerdócio segundo a ordem de Levi. E a outra, nova, é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Se é a mesma coisa, o nome não muda e nem a relação muda. Mas a relação de Deus com o homem no Antigo Testamento é diferente, porque apesar do templo, dos sacrifícios, do sumo sacerdote, tudo aquilo ali ser uma figura de Cristo, do sangue, isso só se cumpriu quando Jesus nasceu, morreu na cruz e ressuscitou. Então, tinha que haver a ressurreição de Cristo para inaugurar a nova aliança. Então, tudo que você lê nos 4 evangelhos antes da ressurreição ainda está dentro da antiga aliança. Tá? Acho fraqueza das pessoas fugirem dos assuntos necessários só atrasa o processo de libertação. Não, Patrícia, não é fraqueza, é ferida. Tá? Tudo que a pessoa não consegue lidar é ferida. Ela tem que ser curada. Quando a pessoa é curada, ela enxerga diferente. Então, muita gente ela é ferida porque o orgulho é a capa da ferida, né? O orgulho ele nos protege de feridas. Quando as feridas vão sendo curadas, a pessoa vai se tornando mais humilde, mais desarmada. Mas enquanto ela é muito armada, muito defensiva, é porque ela é muito ferida. Marcos 10:45, então, ó, se eu disse que quem sabe
Quem não compete, serve. Qual que é o propósito da nossa vida? Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como... Tem gente que fala assim, tem gente que não diferencia a antiga da nova aliança e fala assim: ama o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Porque ele está falando sobre a nova aliança que estava vindo. Um novo mandamento vos dou. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Porque agora é com o amor do Espírito. Não é mais o amor sem Jesus. Então, no Antigo Testamento, era assim: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Novo, Jesus fala: novo mandamento vos dou, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Pastor Felipe, a justiça própria é o sintoma da ferida. Sim, a justiça própria é o orgulho. E o orgulho é a capa da ferida. É aquela casquinha, quando a gente machuca, não faz aquela casquinha? A casquinha é o orgulho, que protege a ferida para não inflexionar. Mas quando a gente passa ali os produtinhos, quando a feridinha, a casquinha cai e aí cicatriza, não tem mais ferida, aí não tem mais o que proteger, aí a pessoa se desarma e manifesta o caráter de Cristo, que é a humildade. Então, da identidade que nasce o legado. Ponto 3. Da identidade que nasce o legado. O legado não é o que você faz. É quem você se torna e transmite. Então, não tem como você construir um legado sem o tempo. E sem a vivência do tempo. Por quê? Porque o legado é quem você se torna. Para você se tornar, você tem que viver e você tem que transpor as barreiras, você vai sendo desconstruído, vai sendo formado o caráter de Cristo, você vai, cai, você levanta, você erra, tenta de novo, e vai sendo construído. E isso, depois você transmite. Aí é legado. Você vai embora, mas a mensagem persevera. A mensagem é o que você transmitiu através do que você viveu em Cristo. O reino cresce por identidades despertas que despertam outras. Anota. O reino cresce por identidades despertas que despertam outras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então você nasce de novo, amadurece, cresce na fé, transborda para outras vidas. Essas outras vidas são ativadas, crescem, amadurecem, transbordam e vai para outras vidas. Então é geracional. Por isso que é legado. Você constrói na sua vida para que a sua vida ative outros a construir também. Que construção? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o nosso alvo. Então o propósito não é alcançar algo. Eu vejo, irmãos, que eu não sou o cara mais experiente do mundo, não sou o cara mais sábio do mundo, mas uma coisa eu vejo, que eu não sei se você vê também. As pessoas estão correndo atrás do vento, elas estão correndo atrás do próprio rabo, porque elas estão tentando agradar a Deus, fazendo coisas que Deus não mandou elas fazerem, mas porque elas buscam validação em Cristo que já foi dada na cruz. Tem gente que não recebeu por revelação ainda a validação que Cristo deu 2000 anos atrás, então ela está diariamente buscando validação em Cristo, tentando trabalhar para Deus para ser validado. Eu conheço pessoas que estão esgotadas no ministério porque elas não se sentem. Elas não dizem isso, mas o comportamento demonstra que elas estão diariamente tentando agradar a Deus, cumprindo a obrigação. Isso é uma mentalidade de servo, não é errado, tá? Mas antes de ser servo, eu preciso ser filho, porque aí eu vou ser um filho que não trabalha por aprovação.
Eu trabalho por quem eu sou. O reino do meu pai, e eu trabalho porque se é do meu pai é meu. E eu cuido daquilo que é do meu pai. É isso que Jesus dizia. Eu cuido das coisas do meu pai. Então ele, não é ele serve as pessoas, mas com a mente de filho. É diferente de servir as pessoas com a mente de empregado. Empregado, ele fica tentando agradar o patrão, mas ele não enxerga o patrão como... Aliás, ele enxerga o pai como patrão. E o pai não é patrão. Então Jesus fala, não vos chamo mais servos. Eu vos chamo amigos. Quem conhece esse versículo, coloca, eu conheço esse versículo. Quem falou? Jesus. Não vos chamo mais servos. Ele falou para os apóstolos. Eu não vos chamo mais servos. Eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas com os amigos é compartilhado a verdade. O pai compartilha com o filho. Os irmãos compartilham com os irmãos. Mas o patrão não compartilha com o seu empregado. O senhor não compartilha com o seu escravo. Então o propósito não é alcançar algo, é expressar quem você se tornou em Deus. Enquanto vocês estão assistindo aí, manda cada um aí para 10 pessoas esse vídeo se você está gostando. Se você não está gostando, aí não precisa mandar. Quando você é quem ele disse que é, o reino já chegou. Olha aqui, isso aqui é para fechar. Quando você é quem ele disse que é. Lembra como começou? Qual que era o tema da live? Você é quem você é ou quem as pessoas esperam que você seja? Esse é o tema das 5 lives. E olha como que vai fechar. E eu espero que você feche com essa frase aqui final, a sua vida. Quando você é quem ele diz que você é. Quem? Jesus. Quando você é quem Jesus diz que você é, o reino já chegou. Aí onde você está é o reino de Deus. Porque ele está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Mas ele é manifesto quando você é quem ele disse que você é. Quando é revelado no seu coração que você é quem ele disse que você é. Amém? Você, então, espero aí que você colabore com a gente, recomendando. Tem 40 desse aqui que chegou, tá? Quem não tem ainda, hoje é o dia. Deus abençoe vocês. Hoje é o último dia. Espero que todos tenham sido edificados. Esses vídeos vão ficar aí por um período no meu perfil. E você pode tirar qualquer dúvida depois comigo no WhatsApp. Se você que não faz minha mentoria ainda, que não faz nenhum dos meus cursos, fale comigo no direct. São cursos de 6 meses, uma vez por semana as aulas. Não fique de fora. Daqui um tempo, se você não vai ter feito, você vai se arrepender. Você vai falar, devia ter começado antes isso aí. Segunda começa outra série, pastor. Acho que eu vou dar uma respirada primeiro, viu? Mas aqui em novembro ainda vai ter. Eu só não sei se é essa próxima semana, mas eu vou montar aí mais uma sériezinha pra gente fazer, de um outro tema. Talvez de algum dos meus livros, tá bom? Deus abençoe vocês e ótimo final de semana. A irmã Eunice lá de Camaragibe já foi minha aluna, já se formou, é certificada ela, falou que vai assistir tudo de novo. Então faça como a irmã Eunice, assista tudo de novo. Deus abençoe vocês.